Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 8 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Marcos 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos e disse-lhes, Marcos 8:2, tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Marcos 8:3, e se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Marcos 8:4, e os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Marcos 8:5, perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Marcos 8:6, e ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Marcos 8:7. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante. Marcos 8:8. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Marcos 8:9. E os que comeram eram quase 4.000 e despedidos. O fermento dos fariseus. Marcos 8:10. E, entrando logo no barco, com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Marcos 8:11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. Marcos 8:12. E suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Marcos 8:13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Marcos 8:14. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Marcos 8:15. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Marcos 8:16. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Marcos 8:17. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Marcos 8:18. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Marcos 8:19. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhes 12. Marcos 8:20. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 7. Amém, aleluia, glórias a Deus. Marcos 8:21. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Bem, Marcos 8:22. Cura de um cego de Betsaida. Marcos 8:22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Marcos 8:23. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Marcos 8:24. E, levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Marcos 8:25.
Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. Marcos 8, 26. E mandou para a sua casa, dizendo: não entreis na aldeia. A confissão de Pedro. Marcos 8, 27. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia, de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Marcos 8, 28. E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Marcos 8, 29. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Marcos 8, 30. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Marcos 8, 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Marcos 8, 32. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Marcos 8, 33. Mas ele, mirando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Bem, Marcos 8, 34. Cada um deve levar a sua própria cruz. Marcos 8, 34. E, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8, 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Marcos 8, 37. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Marcos 8, 38. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Glória a Deus, aleluia. Bem, nós encerramos a leitura do capítulo 8, do livro de Marcos. Mas ainda vamos fazer aqui a leitura das referências que estão no rodapé. Então, a primeira referência se refere aos versículos de 1 a 9. Diz assim: o milagre de prover alimento para 4.000 homens é semelhante ao relato encontrado em outra passagem bíblica, onde ele alimentou 5.000 pessoas. O versículo 11 diz o seguinte: os fariseus haviam presenciado os milagres de Jesus. Entretanto, não viam os milagres como sinais que os levassem a crer, mas como um meio de apanhar Jesus desprevenido. E o versículo 12 diz: Jesus suspirou, expressando profunda decepção e pesar. A palavra é encontrada somente aqui no Novo Testamento. Jesus não pôde senão ficar tomado de pesar com o fato de que esses líderes religiosos, que tanto e tão profundamente conheciam as Escrituras, fossem tão indiferentes a ele e a sua missão. Bem, o fermento. Esse comentário está no versículo, entre os versículos 13 a 15. Diz o seguinte: aqui representa a influência perniciosa dos fariseus, que se recusavam a aceitar o Filho de Deus pela fé, embora professassem seguir a Deus e a sua palavra. O maior perigo dos discípulos não viria daqueles que odeiam a Deus, nem de ateus, mas dos que se professavam seguidores de Deus e estavam determinados a desenhar a sua própria religião. Bem, com relação ao versículo 30, no capítulo 8 de Marcos, o comentário é o seguinte: Jesus proibiu os discípulos de compartilhar o que sabiam, porque ainda não haviam compreendido sua missão, a cruz. A obra fundamental da salvação poderia facilmente ser obscurecida por desejos momentâneos de curas,
provisões e poder político. As pessoas, incluindo os discípulos, esperavam um líder poderoso que facilitasse a vida presente. Em vez disso, eles defrontaram-se com um Deus poderoso, cuja missão era, antes de tudo, lhes assegurar a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Com relação ao versículo 31 do capítulo 8, o comentário é o seguinte: o título proferido de Jesus parece ser Filho do Homem. Os discípulos haviam referido-se a ele como Cristo e Filho do Deus vivo. Esses títulos eram corretos. No entanto, Jesus usou a expressão Filho do Homem para descrever a si mesmo mais de 80 vezes. Essa designação é encontrada no Antigo Testamento como uma referência ao homem e como um meio de dirigir-se ao profeta Ezequiel. No Evangelho de Marcos, o termo parece estabelecer ligação entre a glória escatológica e o sofrimento e morte terrenos. Jesus descreve a missão do Filho do Homem como a de servir a outros e dar a sua vida como resgate. O futuro do Filho do Homem envolvia voltar com grande poder e glória e assentar-se à direita de Deus Pai. Bem, a missão de Jesus, entre os versículos 32 e 33, não se enquadrava nos planos de Pedro para o Messias. Pedro, na realidade, estava fazendo o mesmo que Satanás fez quando tentou Jesus no deserto. No entanto, Jesus novamente recusou-se a agir por conta própria, sem o apoio do Pai. Pedro recebeu uma dolorosa repreensão porque estava se opondo à vontade do Pai. Nada iria dissuadir Jesus de sua missão. Glória a Deus, aleluia. Nós encerramos, como eu já falei, então, a leitura do capítulo 8 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. Muito obrigado por me escutar. Jesus é a melhor porção dessa vida, né? E aqui, lendo esse capítulo, tem uma passagem, onde nós vemos que Jesus disse que a multidão já estava com ele há 3 dias, né? Então, isso me lembra o quê? Os encontros que existem nas igrejas, né? Encontro de jovens, encontro de casais, encontro de amigos, encontro de crianças, né? Então, são eventos maravilhosos. Quem já teve o privilégio de participar de um encontro em uma igreja evangélica, né? Eu acho que nas católicas também tem, mas na igreja evangélica que eu já participei, é realmente uma experiência inesquecível. Se alguém te convidar para participar de um encontro de amigos, um encontro de jovens, um encontro de crianças, um encontro de casais, não perca. E esses encontros eles começam sexta de noite, aí acontece o sábado todo e o domingo todo, né? Então, são praticamente 2 dias que nós passamos o tempo todo com Jesus, né? Através daquelas pregações, tudo que acontece, nós estamos o tempo todo com Jesus. Então, por isso que Jesus disse assim, tenham compaixão, Marcos 8:2, tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo. Não é? Que coisa maravilhosa. Bem, então até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Meu canal, a leitura da Bíblia. Meu nome, Lúcia Marques.